Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Fale-nos um pouco mais sobre o que o senhor tem observado em relação aos avanços da sustentabilidade. Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. A gente vem falando aqui dos sinais de que a sustentabilidade tem avançado, né? É bom ter em mente sempre que a sustentabilidade tem uma espécie de triplo significado, porque ela surgiu primeiro como um novo valor, ela já existe hoje algo que possa ser considerado a ciência da sustentabilidade, acho que a gente tratou disso na coluna anterior, e além disso, o principal, né, que são as políticas públicas, num sentido bem amplo, porque abrange desde ações autônomas da própria sociedade civil, como principalmente regulamentações, regras, comando e controle, né, dos governos. Então, ultimamente, onde isso tem mais acontecido, esse avanço, tem sido, por incrível que pareça, no âmbito das empresas. Acho que a gente comentou já aqui que desde o início de 2019, mais ou menos, tem havido um movimento muito amplo, muito profundo do mundo empresarial na direção da adoção de critérios, medidas em relação à possibilidade de um desenvolvimento sustentável. E é importante, portanto, sempre que ocorrem manifestações desse tipo que são muito significativas, né, que a coluna destaque aqui, não é? Mas alguns fatos chamaram a sua atenção, professor. Pode descrever quais foram? Pois é, essa semana houve dois fatos assim que acho que chamam muita atenção. O primeiro veio da área de seguros, né? Uma das maiores empresas de seguros do mundo é a Swiss Re, e ela há alguns dias divulgou um novo índice que permite que ela classifique todos os países do mundo pelo grau de degradação ambiental e que permite entender se a situação é calamitosa ou não. E constatou que em 1/3, vamos dizer, do mundo hoje, a situação é praticamente irreversível, né? Nem sempre são países muito grandes e eles, de certa forma, são compensados por países que, embora não levem muito a sério, o exemplo, evidentemente, mais óbvio do mundo é este daqui, né, do Brasil, em que há, no momento, um processo totalmente contrário à sustentabilidade, mas como a dotação de recursos naturais e ecossistemas que o Brasil tem é tão vasta que o Brasil até sai bem na foto, vamos dizer assim, ainda, né, por enquanto. E os países que saem muito mal são países pequenos, como Israel e assim por diante. Bom, e o outro segundo fato correlato a esse é que o HSBC, né, um banco que até agora não tinha tido uma atitude tão firme assim, acabou sendo tão pressionado que anunciou aí que vai ser neutro em carbono em pouco tempo. Acho que, se não me engano, eles estão fixando essa neutralidade de carbono como objetivo para 2050. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel, os debates municipais têm abordado o destino da Cracolândia e as políticas públicas para essa região. Como a senhora vê essa discussão? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. De fato, a situação ali da região da Luz, Campos Elíseos, é uma situação complexa.
nós temos não apenas uma cena aberta de consumo de álcool e outras drogas, entre elas o crack, né? A existência de muitos moradores de rua, mas também uma, digamos, precariedade urbanística que presente na situação de muitos imóveis que se transformaram em pensões, em moradores que vivem numa condição absolutamente inadequada, que evidentemente merecem uma resposta maior, e uma tensão histórica em relação às políticas públicas, porque desde os anos 90, políticas urbanísticas têm sido propostas para aquele lugar que literalmente propõe substituir quem está lá, inicialmente através de equipamentos culturais que supostamente atrairiam um outro tipo de população e depois através de uma própria parceria público-privada de moradia para trazer outro tipo de morador. A questão é que quem lá está vivendo numa condição absolutamente precária, quem lá está vivendo também numa condição precária do ponto de vista de saúde mental e outras dimensões da vida, merece um atendimento também. E essa é uma das contradições que nós estamos vendo durante todo esse processo. Nos últimos anos, tiveram muitas tentativas de mudar a realidade da Cracolândia com prisões, demolições, incursões policiais, inclusive dizendo que ela acabou. Como está essa situação? Pois é, o que nós aprendemos é que a cada demolição, a cada destruição, a cada repressão, essa área abandonada vai ficando cada vez mais abandonada e a situação social, que inclui os dependentes químicos, mas não só eles, vai ficando cada vez mais grave. A resposta para a Cracolândia, e aliás, devemos começar não chamando de Cracolândia, e sim de Luz Campos Elíseos, é um plano que possa incluir as pessoas que estão lá. E atendendo a várias políticas urbanas possíveis, a recuperação desses imóveis, a oferta de moradia de qualidade, de aluguel para quem está presente no local, as políticas de redução de danos, de apoio à população de rua com programas integrados e, inclusive, uma intervenção do ponto de vista da recuperação urbanística do local que não seja simplesmente a eliminação, a destruição de quem está lá. Isso é possível e uma rede de coletivos, organizações, laboratórios de universidade, inclusive da própria USP, lançou uma proposta para a região e encaminhou essa proposta para todos os candidatos. Acho importante conhecê-la. Eu sou Simone Lemos e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a imprensa tem noticiado uma movimentação para que os presidentes da Câmara e do Senado possam se reeleger. Como é que o senhor analisa isso? A ideia de reeleição das presidências da Câmara e do Senado não é boa para a democracia. A regra é clara, de que só deveria haver um mandato para a presidência da Câmara e um mandato para a presidência do Senado. Eu penso que essa alteração de regras, que aliás é sempre muito discutida, porque há uma grande tentação por parte dos presidentes das casas de poderem continuar, ela cria um precedente ruim, no sentido de estabelecer uma espécie de casuísmo por meio do qual as regras podem ser alteradas de maneira a favorecer a continuidade numa determinada função. Eu acho que a rotatividade no poder, a rotatividade, o rodízio de pessoas, de forças políticas, a própria disputa política, é muito importante, assim como é importante manter as regras, sobretudo neste momento em que nós estamos passando no Brasil por um período
de ameaça à democracia, como tem sido dito repetidamente aqui neste espaço, nós temos que fortalecer as instituições no sentido de preservar as regras estabelecidas e, sobretudo, como eu disse antes, preservar a ideia da disputa, uma disputa e uma renovação, possivelmente, de forças que estejam à frente tanto da Câmara quanto do Senado. Professor, e isso pode ter implicações para o futuro do governo do presidente Jair Bolsonaro? Uma das justificativas para a eventual mudança das regras, que teria que passar possivelmente pelo STF, é de que a permanência de Davi Alcolumbre à frente do Senado e Rodrigo Maia à frente da Câmara poderiam significar uma barreira para, eventualmente, a eleição de senadores e deputados que estivessem mais alinhados ainda com o governo Bolsonaro. Sabe-se, nós temos discutido isso ao longo dos últimos meses, que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, exerceram um papel, vamos dizer assim, relativamente dúbio, durante este período de quase 2 anos já do governo Bolsonaro. De um lado, sobretudo, eu diria, na primeira metade deste período, eles mantiveram uma certa independência das casas. Mas depois que o presidente Bolsonaro fez uma aliança com o Centrão e modificou a correlação de forças dentro do Congresso, sobretudo dentro da Câmara, notou-se uma mudança de postura dos atuais presidentes da Câmara e do Senado no sentido de uma maior composição com o governo federal. Essa composição, por sua vez, corresponde àquilo que a gente vem chamando de normalização do presidente Bolsonaro, que ocorre desde meados de junho deste ano, pois até então ele fez uma forte escalada de provocações e também de medidas no sentido de erosão da democracia. No entanto, eu não tenho muita convicção de que esta seja uma boa justificativa para se prorrogar os mandatos ou a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, porque eu acho que seria importante que forças, até mesmo de oposição ao atual presidente, pudessem, numa oposição, vamos dizer assim, mais forte, pudessem tentar compor maiorias, tanto na Câmara quanto no Senado, de tal maneira a que o Congresso Nacional fosse uma barreira mais efetiva do que ele vem sendo ao avanço de políticas antidemocráticas. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Olha, Márcia, essa semana eu queria comentar o filme O Dilema das Redes, um documentário, na verdade um docudrama, porque ele é em parte dramatizado, feito e lançado esse ano pela Netflix, com direção do Jeff Orlovsky, e é um filme muito crítico às redes sociais e que traz informações muito importantes para nós e que tem sido muito debatido. Enfim, as reações de muitas pessoas são de desespero, de fato, diante do que o documentário apresenta, porque o que o docudrama apresenta é um cenário bastante distópico, considerando essa polarização que existe na história recente da internet, porque a internet não tem tanto tempo assim, mas é uma história de ciclos que oscilam entre utopia e distopia. O que a gente vê acontecer como panorama, e o filme ele é feito com entrevistas com muitos dos, inclusive, protagonistas da construção das próprias redes, pessoas que atuaram por dentro de muitas das grandes empresas, das principais, e que em algum momento se viram diante de dilemas éticos e acabaram deixando aquilo e hoje fazem a denúncia. Quer dizer, é um capitalismo de vigilância onde as redes sociais justamente operam recolhendo os dados dos usuários e
nos deixando viciados nesse sistema, porque por trás disso tem uma rede comercial muito forte que depende da captura da nossa atenção. Quanto mais tempo, melhor para eles. E para isso nos bombardeiam com propostas, com informações, né? Diz ali que só a indústria das drogas e a indústria das redes é que tratam o consumidor como usuário, né? Porque, na verdade, a questão é que o smartphone, portador da rede social, ele não é apenas uma ferramenta. Ele está o tempo inteiro ali apitando, acendendo, te convidando, te sugando, né, te chamando para você ficar enredado nessa comunicação, né, permanente, na qual você não apenas doa os seus dados, mas você também de alguma maneira abduzido para essa lógica. Porque o que o filme mostra em grande medida é que, compreendendo tendências do perfil de cada pessoa, ele vai te mandando informações que são afins ao seu perfil. E aí, às vezes, como a atmosfera geral de tudo isso tende para a polarização, para as opiniões extremadas, né? Pessoas que às vezes não procurariam certas coisas acabam sendo tragadas e levadas pela própria lógica inerente a essas redes. Um caso que o filme mostra é o Pizzagate, né, que tem a ver com o QAnon nos Estados Unidos, onde começou-se a se espalhar uma fake news de que havia em pizzarias casos de pedofilia e um homem armado invade uma pizzaria procurando as crianças presas no porão e nem havia porão, né? Quer dizer, há uma facilidade de certos grupos a acreditar nessas coisas, mas a própria rede fisga e acaba impondo. Então, a discussão do filme é como sairmos dessa, né? Porque isso é um problema que está radicalizando o mundo e manipulando as informações e criando distorções muito sérias em nome de um comercialismo exacerbado. Professor Wisnik, e o filme sugere alguma solução? O problema é que ninguém sabe muito bem como fazer. As soluções que o filme mesmo oferece são ingênuas, como desligar notificações do celular, deixar ele carregando fora do quarto. Muito bem, isso é importante, é válido, mas não o suficiente, né? Agora, o filme ele liga um alerta vermelho sobre essa questão, né? No fundo, está dito ali com todas as letras. As redes estão lançando um checkmate à humanidade. A gente vai fazer alguma coisa para sair dessa ou não, né? Quer dizer, cabe a internet, que nasceu como um lugar anárquico, .edu, né, .org, agora é totalmente dominado pelo .com. Precisamos reverter essa lógica. Só decisões governamentais no plano internacional serão capazes de fazer isso. E o desastre climático do mundo mostra também a emergência da decisão sobre certas questões que precisam ser tomadas agora. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.